rapidinho, eu tô voltando depois de dois jogos que aconteceram pelo Campeonato Mineiro. O jogo que aconteceu lá em Brasília, um clássico contra o Cruzeiro, e o jogo contra o Atlético lá em São João del Rei. Dois jogos que foram muito intensos para a América. Eu vou falar um pouquinho de cada um aqui. E eu não consegui gravar o vídeo antes porque o intervalo de tempo entre os dois jogos foi muito curto. Um jogo aconteceu no sábado às 4h30 e o outro aconteceu na terça-feira. Foi às 9h30, se eu não me engano. Então, assim, foi um intervalo muito curto, não consegui fazer um vídeo nesse meio tempo e tá tudo bem. Estamos aqui para poder falar agora dos dois jogos bem rapidinho. O jogo contra o Cruzeiro aconteceu em Brasília, foi um jogaço. O América teve muita dificuldade no início, o Cruzeiro dominou boa parte do primeiro tempo. Acho que o Cruzeiro dominou o primeiro tempo inteiro. E no segundo tempo, o América deu uma melhorada considerável. O gol foi marcado aos 33 minutos do segundo tempo pelo Henrique Almeida, que tinha acabado de entrar em campo. E assim, o Henrique Almeida chegou a ampliar o placar também, mas o gol foi anulado. Uma ação do VAR que ficou um pouco questionada ali entre a torcida, alguns comentaristas, tanto a torcida do Cruzeiro quanto a do América questionou um pouco aquela ação do VAR. O jogo contra o Cruzeiro foi um jogo muito agressivo, o América saiu com muitos jogadores amarelados, foi um jogo muito pegado, principalmente porque era um clássico, então a gente entende que por mais que o América estivesse com um time mais entrosado que o do Cruzeiro, por se conhecerem há mais tempo, um jogo clássico ele pode acontecer qualquer coisa. Mas foi um bom jogo. O América conseguiu rever algumas coisas que precisavam melhorar. Enfim, o Mancini conseguiu mexer a tempo, tanto que a gente saiu com os 3 pontos. Foi o jogo que a gente ainda, até esse jogo, a gente ainda tinha 100% de aproveitamento que caiu aí no jogo contra o Atlético, mas a gente continua invicto. O América no jogo contra o Cruzeiro entrou em campo com o Matheus Cavicchioli, Nino Paraíba e Nicolas nas laterais, o Iago Maidana e o Ricardo Silva na zaga. No meio entrou Juninho, Ale e Benítez. E no ataque veio o Matheus Gonçalves, o Aloísio e o Felipe Azevedo. O América fez algumas substituições, tanto que o gol em si foi marcado pelo Henrique Almeida, que foi um jogador que entrou substituindo. Se eu não me engano, foi no lugar do Felipe Azevedo. Posso estar confundindo, teria que rever ali os momentos das substituições, eu não lembro exatamente. Mas o Henrique Almeida entrou e marcou o gol e saímos com a vitória. O gol anulado, como eu disse, ele divide um pouco opiniões. Eu acho que o VAR foi um pouco precipitado. Teve ali um toque, mas eu não acredito que tenha sido com a intensidade que foi tratada. Tanto que foi uma falta que aconteceu na frente do árbitro. E no momento ali da falta durante o jogo, o árbitro mandou seguir. Então, assim, eu não sei se foi uma boa ação do VAR. Mas houve o toque, é questionável. O árbitro poderia não ter anulado o gol. Então, não vou entrar nesse mérito. Na minha opinião, foi uma ação errada, não errada, mas uma ação super valorizada, mas que não mudou o rumo do jogo. O América saiu com a vitória, que era o mais importante no momento. Depois disso, a gente teve o jogo contra o Atlético lá em São João del Rei. O jogo contra o Atlético foi um jogo muito pesado, um jogo que foi quase um jogo de polo aquático. Teve uma chuva muito forte no dia, o campo estava muito encharcado, a drenagem estava muito ruim. Inclusive, o gol do América foi marcado pelo Wellington Paulista aos 29 e 30 minutos. E foi um gol com assistência da poça d'água. O goleiro errou ali a saída devido à drenagem ruim que tinha, né, no campo. E aí acabou que a bola sobrou pro Elton Paulista. Ele conseguiu fazer um ótimo lance, tirar a bola e, sim, friamente marcou o gol. Fico um pouco preocupada com a qualidade do campo. Eu acho que é muito perigoso para ambos os times. Não estou falando que o resultado do jogo foi devido à questão da drenagem, mas eu acho perigoso porque a drenagem ser ruim no campo, ela facilita que o jogador sofra lesões, tipo assim, que tenham faltas que talvez não aconteceriam. O jogo foi muito pesado exatamente por isso para ambos os lados. O time não foi beneficiado ou prejudicado pela drenagem, mas eu acho perigoso. Eu acho que quando a drenagem tá muito ruim, tanto os jogadores do Atlético quanto o do América, eles é, passaram por riscos maiores. Algumas faltas aconteceram ali exatamente por causa da chuva, jogadores escorregaram. Então, assim, é perigoso. A federação tinha que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Mas é um ponto a ser trabalhado. Eu acho que isso pode
está sendo analisado pela federação, não sei, mas é uma coisa que tem que melhorar, a federação tem que ficar um pouco mais atenta. No mais, o América, enfim, não jogou muito bem. O América entrou com uma escalação completamente alternativa, com exceção do Matheus Cavicchioli. Era um time que os jogadores não chegaram a atuar junto, principalmente como titulares. Alguns entravam, jogavam juntos ali numa situação de substituição, mas não entraram como titulares. Não me recordo eles entrando como titulares, enfim, em nenhum jogo. E, enfim, acabou que isso atrapalhou um pouco. Falei muito enfim, desculpa. Isso acabou atrapalhando um pouco o entrosamento do time. O time não fez um jogo muito bom. O América entrou em campo com o Cavicchioli, que foi o único jogador que é, é titular normalmente nos demais jogos. Então, o Cavicchioli, o Marlon e o Wanderson fizeram as laterais. O Wanderson de estreia, ele não tinha jogado ainda. Ou ele jogou no Cruzeiro, não lembro. Mas o Wanderson jogou, a estreia dele foi ou no jogo contra o Cruzeiro ou contra o Atlético. Mas como titular foi contra o Atlético, foi o primeiro jogo que ele entrou como titular, caso ele tenha entrado no jogo contra o Cruzeiro. O Ricardo Silva e o Avelar entraram na zaga. O meio de campo foi feito pelo Mateuzinho, o Martinez e o Lucas Cal. E o ataque ficou Mastriani, o Wellington Paulista e o Dadá Belmonte. O Dadá Belmonte foi expulso também, foram dois lances de toque no braço. Talvez alguns foram supervalorizados, não sei. Mas teve toque no braço, estava em direção ao gol, a regra é a regra, foi expulso com 2 cartões amarelos. Enfim, não vamos poder contar com ele no próximo jogo devido a isso. O América entrou com uma escalação muito diferente. São jogadores que, algumas peças ali, eu acho que tecnicamente são até melhores que os jogadores que costumam entrar, mas são jogadores que não estavam entrosados, isso prejudicou bastante o desempenho do time. Tanto que no segundo tempo, o Mancini começou a entrar com alguns jogadores que eram titulares há mais tempos para poder tentar conseguir aumentar a diferença, né, que já tinham empatado, conseguir a vitória, né? O jogo acabou empatado, o gol do Atlético foi feito no segundo tempo, não recordo o tempo que ele foi marcado, foi algo próximo ali dos 20 minutos, não lembro certinho. O Atlético jogou muito bem, eu falei no início do ano que o Atlético era um dos times que a gente tinha que ficar preocupado, porque eles montaram um elenco muito forte, principalmente para os campeonatos que ele vai competir. O Atlético vai competir esse ano pela Série D e o Campeonato Mineiro. Acho que a Copa do Brasil também. Ele, enfim, montou um time forte para uma Série D. Eu acho o time do Atlético ele seria um ótimo time na Série B, inclusive. É um time que a gente tem que ficar atento porque eles estão fortes, estavam entrosados, jogaram bem, tem o mérito deles. O jogo em si eu achei muito pesado. Gostei do que eu vi do América, apesar de não ter achado que o América jogou bem. Gostei porque eu vi uma escalação diferente, eu vi peças que não costumam jogar juntos conseguindo um entrosamento ali. Poderia ter sido melhor. Acredito que o América tinha condições de sair com a vitória, mas não aconteceu, tá tudo bem. O América tá muito tranquilo no campeonato, principalmente porque ele é líder do grupo dele, com 9 pontos na frente do segundo e do terceiro colocado. Então o América tá numa situação muito confortável. Enfim, os 2 jogos que aconteceram foram mais ou menos dessa forma. E eu acho que o América tá com um elenco muito estável para 2023. Acredito que tem que vir algumas peças. E eu acredito também que alguns pontos ali que podem ser melhorados vão utilizar os jogadores da base para poder conseguir fazer ali um jogo um pouquinho melhor, dar uma mesclada e aproveitar a qualidade dos jogadores, que a gente sabe que a base do América, enfim, tá num trabalho incrível, tem jogadores excelentes para poder compor esse elenco e fazer bons jogos. O América vai enfrentar agora, amanhã, tô gravando na sexta, pode ser que eu poste só amanhã, mas o América vai enfrentar o Democrata de Governador Valadares. De Governador Valadares? Acho que é. Lá na Independência, às 18 horas. Eu acho que vai entrar com uma escalação mista. Eu acho que vai entrar com o Cavicchioli. Enfim, talvez o Pacinato, que foi o goleiro que entrou recentemente, que ainda não jogou, possa entrar. Não sei como está a situação dele em adaptação, mas pode ser que ele entre, ele talvez no segundo tempo. Acho que é um bom momento para testar, porque o América está muito tranquilo ainda. Acredito que as laterais serão feitas pelo Nino e pelo Nicolas ainda. Tem que ver a questão do Nino, porque o Nino tá amarelado, então pode ser que entre o Marlon ou o Wanderson, não sei qual que é o que divide posição com ele, não lembro.
Mas pode ser que eles entrem no lugar por ele estar amarelado, ou pode ser que entrem exatamente para poder tentar tomar mais um cartão, enfim, vamos ver qual vai ser a situação. Na zaga, acredito que vai entrar o Maidana. Eu espero, não olhei os jogadores que foram relacionados, então não tenho certeza, mas eu espero que o Éder volta. O Éder, que no meu ponto de vista, hoje é o melhor zagueiro que a América tem, é o mais completo. Então eu espero que ele volte, então eu acredito que entre uma zaga ali, Maidana e Éder. Caso o Maidana não entre, eu acho que vai entrar Maidana e Avelar. Não tenho certeza, mas é o que eu colocaria. No meio de campo, eu deixaria o Juninho, colocaria o Benítez, porque ele não jogou no último jogo, então ele tem um descanso maior. E dessa vez, ao invés de entrar com o Ale, eu entraria com o Cal. Eu acho que eles devem entrar com o Cal ou com o Mateuzinho, porque o Ale tá amarelado. Mas pode ser que eles entrem com o Ale para poder tentar gastar esse cartão, tomar um outro, não sei, forçar. E o ataque eu acho que vai entrar aí Aloísio, Davi Monte não pode, então Aloísio, Mastriani e Azevedo. Não sei as características do Democrata, então talvez entre o Wellington Paulista e não o Aloysio Nício, mas eu acho que deve ser algo semelhante a isso. Não sei se o Matheus Gonçalves também pode entrar. Pode entrar, talvez, o Matheus Gonçalves no lugar do Mastriani no segundo tempo. São alterações que são possíveis de fazer, principalmente nesse momento do campeonato, onde os jogadores estão entrosando, tem peças novas, eles precisam ali melhorar e ter um banco de reserva que já esteja acostumado a jogar junto. Então amanhã o América vai pegar o Democrata. O América ganhando do Democrata, ele já está na semifinal do Mineiro matematicamente, o que mostra que o América está muito confortável, enfim, tá podendo aproveitar esse momento para testar um pouco mais. Vai ter mais 3 jogos após esse, porque são 8 jogos nessa primeira fase, esse vai ser o quinto. O América já classificando, ele vai ter mais tempo para poder testar ali algumas escalações. O América ainda vai enfrentar mais um clássico dessa vez contra o Atlético. Então, talvez seja o jogo que o América teste menos. Então, acredito que os demais, o América vai fazer um teste maior do elenco, das novas peças, enfim, no entrosamento no geral, até de novas formações. Acho que o América deve aproveitar esse momento. E é isso. De jogo a gente tem a situação. Mas a gente tem um ponto muito importante que aconteceu no América recentemente que eu quero falar rapidinho aqui, só, já falei muito, mas só para poder não deixar sem comentar. O América encerrou as negociações com o investidor da SAF. Na época, acredito que era o Robert Platek, não soltaram tantas informações detalhadas, mas era o Robert Platek. Eles não conseguiram chegar em um acordo. O América tinha estipulado um prazo máximo para uma proposta final, que era o final de janeiro. E essa proposta, não sei se chegou uma nova, se foi a mesma que foi mostrada no ano passado, mas ela não atendia pontos que para o América eram inegociáveis. Então, algumas coisas ali não foram atendidas, era uma situação, eram informações, enfim, pontos de negociação que já estavam definidos, que eram negociáveis. O investidor tinha que montar uma proposta em cima daquilo ali. O América não está à venda, gente. Eu queria muito que o investidor viesse agora, mas o América ele não está numa situação desesperada para poder se vender. Então, o América precisa de um investidor para somar, para poder trabalhar junto com ele. Como não foi o fato, o América volta ao mercado de investidor. Tá tendo algumas procuras, o Salom soltou aí um pronunciamento e tá tendo algumas procuras, o América vai analisar, vai avaliar e vai, caso apareça um investidor interessante, eles vão aí começar uma nova negociação. Eu espero que isso aconteça até a janela do meio do ano, né? Porque é um momento onde o América pode melhorar o elenco. Se aparecer uma proposta muito boa que seja feita antes mesmo de fechar a janela para o Brasileirão, antes mesmo de começar o Brasileirão de 2023. Enfim, o América ele sai de uma situação onde ele estava em uma negociação com exclusividade, não poderia negociar com outras pessoas na época, e volta para o mercado e agora ele pode negociar com qualquer investidor, com qualquer pessoa que esteja ali interessado no América. O América precisa de um parceiro, o América precisa de alguém para somar a ele. O América não tem uma dívida muito grande, o América não tem problemas muito grandes a serem solucionados, não tem problemas trabalhistas, não tem esses pontos que outros clubes que fecharam o SAF tiveram que resolver com mais
agilidade porque tinham muitas coisas para resolver e não prejudicar o clube. Não é o caso do América, o América tem tempo, o América está numa gestão muito correta, muito coerente com a ideia do que o América como instituição, é para a torcida, enfim. O América, ele está numa situação muito confortável, ele procura um investidor, mas um investidor profissional, e eu espero que ele venha logo. É isso, gente. Eu quero muito um investidor. E eu esqueci de falar uma coisinha sobre a caravana que eu fiz para Brasília. Fui assistir o jogo lá. Primeiro eu vou parabenizar porque tem uma escola de futebol do América lá, infantil, e os meninos são completamente apaixonados pelo América. Cantaram pra caramba, fiquei apaixonada com esses meninos. E eu queria parabenizar também o América, porque eles fizeram uma ação de sócio muito legal no jogo lá. Essa camisa, inclusive, ó, camisa de jogo, eu ganhei no jogo lá. Eu participei dessa ação, alguns sócios foram selecionados, se não me engano, quatro ou cinco pessoas. Foram cinco pessoas. As cinco pessoas entraram no Mané Garrincha, a gente pisou no gramado do Mané Garrincha. Gente, eu tomei banho no Mané Garrincha. Estavam regando lá na hora que eu entrei, comecei a me molhar. Enfim, tomei um banho lá dentro e ganhei essa camisa. A ação foi uma ação onde a gente teve que chutar uma bola em um alvo X e quem acertasse ganhava a camisa. Se eu não me engano, todos ganharam, inclusive quem não acertou, eu acho que ganhou a camisa também, não me recordo, mas eu acho que ganhou, acho que todo mundo ganhou. É uma ação muito legal, é uma ação que atrai o torcedor, é uma ação que mostra que o clube tá tentando aproximar ali, tá tentando mostrar que ser sócio é legal. Então, assim, sejam sócio da Verde, porque existem essas ações. Tem algumas ações que acontecem também durante os jogos aqui no Independência. Tem um match day que, se eu não me engano, cinco, não lembro quantos torcedores são selecionados para poder entrar no camarim, fazer parte ali dos bastidores do jogo, antes do jogo iniciar. Selecionam uma pessoa para ler a escalação do dia, sorteiam vagas no camarote. Então, assim, ser sócio tem suas vantagens. Caso vocês queiram participar desse tipo de ação, façam sócio que vale muito a pena. E o sócio da América vale a pena porque você paga ali um valor no americano de R$ 55. O jovem, eu não sei o preço, tem um VIP também. Mas o americano, que é o intermediário, ele é R$ 55. Você tem acesso a todos os jogos que forem no Independência. Então, assim, é um sócio que vale muito a pena, tem desconto na loja. Enfim, façam sócio, essas ações são muito legais. E eu vejo vocês no Independência amanhã, né, gente? Porque tô indo ver o jogo. Se eu postar o jogo amanhã, vejo vocês hoje. Enfim, vejo vocês no Independência. O jogo vai acontecer amanhã. É jogo que pode já definir a nossa classificação para a semifinal. O América tá muito bem no campeonato, o América tá muito estável. Enfim, se a América é muito bom, gente, na moral. Vejo vocês no Independência e até a próxima. Um beijo, falou.